Obrigado pela presença, obrigado pela companhia na prática. Iniciamos então o sexto encontro, Chosho Zenrin, continuando o estudo do texto do Hanya Shingyo, Makahanya Haramita Shingyo. Vamos dar continuidade a partir da página 8, a partir da linha número 13. Zeiko Kuchu Mushiki Muju Sogyoshiki Mugen ni Bizeshin ni Mushiki Shokomi Sokuho Mugen Kai Naishi Mui Shikikai. Nós adentramos uma parte, um trecho do Hanya Shingyo, em que uma quantidade bastante volumosa de informação é contraída num espaço muito pequeno. Então nós temos muito conteúdo em poucos caracteres. E isso vai fazer com que, provavelmente, a nossa conversa hoje seja um pouco mais teórica, um pouco mais cheia de termos técnicos, digamos assim, do que normalmente seria. Nós poderíamos também passar por essa parte apontando somente o que o Sutra está querendo dizer, que é a realidade do vazio. Nós poderíamos passar por essa parte mostrando o ponto principal, né, dessa parte, que é justamente a realidade do vazio. No entanto, eu acho importante a gente levantar esses pontos teóricos quando possível, porque nós temos muito pouco material com esse conteúdo em português, né? Então, por conta disso, possivelmente a conversa de hoje vai ser um pouco pesada no sentido de teoria. Mas lembrando sempre que a teoria, o conhecimento e a memorização desse conteúdo, ele é importante para a gente poder transmitir esses conhecimentos, esses ensinamentos de maneira sistematizada. A percepção da realidade, o despertar em si, ele está muito antes, ele está num universo muito anterior a esse universo da intelectualização e da lógica. Então, não se esqueçam desse detalhe em momento algum. Temos no início, na linha 13, Zeko. Zeko não tem uma tradução assim muito literal, mas a gente pode entender dessa forma. Kuchu. Kuchu sinaliza que o que será colocado e o que está sendo colocado aqui trata-se de uma visão desperta da realidade, ou seja, a visão capaz de compreender a vacuidade de todos os fenômenos. Em outras palavras, é a visão de própria Kanji Zai Bosatsu, né? Ou então Hanya Haramita Nyoson, a visão de Buda, a visão desperta. Nós vamos retornar nessa ideia mais adiante, mas entendam que essa primeira linha dessa parte diz respeito a que o que está sendo tratado aqui tem que ser percebido, precisa ser percebido a partir da realidade vazia de todos os fenômenos.
A partir da linha 14, então, nós começamos a perceber como esses mestres do passado, como esse conjunto de conhecimentos do passado, né, eles eram sistematizados, né? Na linha número 14 a gente encontra alguns caracteres que nós já vimos anteriormente, né? Shiki, Ju, So, Gyo, Shiki. Shiki, Ju, So, Gyo, Shiki nada mais é do que os 5 agregados que nós vimos lá no começo. Hanya Haramita Nyoson, Kanjizai Bosatsu. O praticante percebe a vacuidade dos 5 agregados. Logo na linha número 3, no início do sutra, Shouken Goon Kaiku clarifica que todos os 5 agregados são vazio. Aqui nós temos o caractere mu, né, de negação na frente do shiki e depois o mu na frente do ju so gyo shiki. Nós vamos comentar esse mu mais adiante. Tá? Aqui eu gostaria só de denotar que ele faz uma separação entre shiki, o primeiro shiki, que é a forma, com os outros 4 ju so gyo shiki. Isso é porque, como nós vimos anteriormente, shiki é a forma, é o corpo. E os outros 4 elementos dos 5 agregados dizem respeito à nossa atividade mental, né? Então aqui ele coloca o mu, né, a negação, na frente do shiki, que é o corpo, e também na frente das atividades mentais. Essa parte dos 5 agregados nós já vimos anteriormente, então eu não vou tomar muito tempo nesse conteúdo. A linha 15 aparece com alguns novos caracteres. Mu, geni, bize, shini. Nós encontramos nas traduções em português os termos olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. São as 6 raízes que nós chamamos, né? No arquivo de anexo, no item B, eu coloquei Rokkon. Né? Em japonês nós falamos Rokkon, as 6 raízes. Olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. Esses são os nossos órgãos dos sentidos. E na maneira de pensar dos antigos, a mente entra como um dos órgãos dos sentidos. Né? Outra maneira de entender esse Rokkon são as vias de entrada dos estímulos que nos rodeiam. Né? Então, os olhos, ouvidos, o nariz, a língua e o corpo, né, são os órgãos de entrada de todos os estímulos, né, das formas, das cores, dos sons, dos odores, do gosto, das sensações, né, que nós temos com o tato. E no caso da mente, é um dos órgãos de entrada dos estímulos e dos fenômenos mentais. Essa parte em que coloca a mente como um dos órgãos do sentido, como o 6º sentido, né, nós temos essa ideia no Ocidente, né, de 6º sentido um pouco diferente. Né? No Ocidente, essa ideia de 6º sentido vem carregada de algum poder ou alguma habilidade extrasensorial que poucas pessoas têm, ou que você precisa de uma condição específica para desenvolver. No caso do budismo, é só mais um dos órgãos dos sentidos. Né? Nós vamos entender um pouco melhor mais para frente. Na linha 16, Mu shiki shou ko mi soku ho. Aqui, então, dentro desse sistema de pensar a formação da consciência dos fenômenos mentais, nós encontramos essa segunda
esse segundo agrupamento, né? Que nós chamamos de Dokkyo. São as 6 fronteiras. Eu gosto de utilizar essa tradução 6 fronteiras. Outros textos, outros tradutores acabam trazendo outros termos, né? Mas eu gosto de fronteira porque, primeiro, o caractere kyo, né? O primeiro caractere roku, ele significa 6. O segundo caractere kyo, ele significa literalmente fronteira. É o mesmo caractere que nós utilizamos para designar essa ideia de limite, de fronteira, algo limítrofe, né? E essas 6 fronteiras são constituídas da forma, do som, do odor, do sabor, do toque e dos fenômenos mentais. Essas 6 fronteiras, elas são nada mais do que os objetos dos órgãos dos sentidos. Quando nós temos o olho, por exemplo, o objeto dessa via de entrada são as formas, as cores. O objeto da via de entrada do ouvido é o som. O objeto da via de entrada do nariz é o odor. O objeto da via de entrada da língua, o sabor. Do nosso corpo é a sensação, o toque. E da nossa mente são os fenômenos mentais. Assim como no Rokon, em que os 5 primeiros são relacionados ao corpo e o sexto à mente, no Rokkyo é da mesma maneira. Os 5 primeiros são relacionados ao corpo, a esses órgãos sensoriais que são palpáveis, né? E o sexto, à nossa mente, né? Aos fenômenos mentais. Nessa maneira de pensar desses antigos, né? Da Índia, desses mestres do passado, é bastante evidente essa sistematização com números e categorias para que nós possamos entender isso de uma maneira mais racional, né? Nós temos que pensar em uma época em que boa parte de todo esse ensinamento era memorizado, né? Durante muito tempo, muitos séculos, no budismo, nada foi escrito, né? Tudo era transmitido a partir da memória, né? A partir da repetição. Então, quando você cria algum tipo de sistematização em que você consiga associar as coisas de maneira mais prática, digamos assim, você acaba criando esse sistema todo, né, de categorização, de números e tudo mais. E quando nós, dentro, né, desse sistema de categorização, quando nós juntamos as 6 raízes, né, que são os nossos 6 órgãos dos sentidos, com os seus respectivos 6 objetos, nós temos o que nós chamamos de 12 locais. Em japonês nós chamamos de Junisho. Eu coloquei no item D, está na página 10. Rokkon, que são as 6 raízes, junto do Rokkyo, que são as 6 fronteiras, são chamados de Junisho, os 12 locais. Nós separamos esses 12 locais em Rokunaisho, que são os 6 locais internos, que são as nossas 6 raízes, né? São os órgãos dos sentidos, e o Rokugesho, que são os 6 locais internos, que diz respeito aos estímulos e os fenômenos que são objeto desses órgãos dos sentidos. Nós temos os órgãos dos sentidos e os estímulos que entram por essas vias de entrada, né? Na linha 17, nós temos
um caso especial, né? Mu genkai, naishi mu ishikikai. O mu, como eu disse, nós vamos ver um pouco mais adiante, que vai ser o plot twist de tudo isso aqui. Mas ele começa com o termo genkai, que nós vamos ver mais adiante, é o universo dos olhos, né? E nós temos a palavra naishi. Aqui, naishi, ele é uma abreviação, né? Vamos por partes, então, conhecendo as 6 consciências. Nós chamamos de Rokushiki, o item E da página 10. Esses estímulos, esses objetos das vias de entrada, quando passam por essas vias de entrada, por esses órgãos dos sentidos, eles acabam sendo processados pela nossa atividade mental, pelo nosso condicionamento, pela nossa consciência condicionada. Esse movimento da consciência que identifica o estímulo, que identifica esse objeto, é o que nós chamamos de shiki, que é a consciência. E nós temos, nesse sistema, né, de divisão, nós temos as 6 consciências. Cada uma corresponde a uma das vias de entrada. Então temos Genshikai, que é a consciência que percebe a forma, ou seja, a consciência dos olhos. Nishikikai, a consciência que percebe o som, ou seja, a consciência dos ouvidos. E Bishikikai, a consciência que percebe o odor, ou seja, a consciência do nariz. Zeshikikai, consciência que percebe o sabor, a consciência da língua. Shinshikikai, a consciência que percebe o toque, a sensação corpórea, ou seja, a consciência do corpo. Ishikikai, a consciência que percebe os fenômenos mentais e o pensamento, né? A consciência dos fenômenos mentais. Repare que a consciência, que é o que nós estamos tratando no final das contas, ela existe, ela se forma quando há uma relação sujeito e objeto, né? Eu coloquei aqui embaixo. A consciência, essas 6 consciências, elas são resultado da interação dos 6 locais internos, que são os nossos órgãos dos sentidos, com os 6 locais externos, que são os objetos dos sentidos, né? São as seis raízes e as 6 fronteiras quando se relacionam, quando há uma conexão. Essa conexão nós, em japonês, chamamos de en. São os laços, as conexões, os encontros, né? A causa e a condição, né? Que quando relacionam esses 2 locais, né? Os 6 vias de entrada e os 6 objetos dos sentidos, essa interação gera a consciência de algo. Então perceba que nessa relação é necessária a existência de um sujeito que percebe um objeto que está sendo percebido. Coloquei embaixo essa equaçãozinha em que os órgãos dos sentidos e a mente, quando relacionados com os fenômenos mentais, né, os objetos dos sentidos, formam a consciência da percepção, formam a nossa percepção. E o que é essa consciência, né? Que é o que nós tanto falamos da consciência condicionada, da nossa capacidade de autoafirmação da identidade. É justamente quando não se percebe a unicidade ou quando se trata da relação dual, sempre sujeito e objeto, sujeito e objeto, sujeito e objeto. A nossa consciência
a nossa autoafirmação da identidade, o nosso ego, né? A nossa ideia de eu, ela surge dessa relação sujeito, essa aparente relação, né? Nós precisamos, na verdade, enfatizar isso, né? Essa aparente relação dual de um suposto sujeito que se relaciona com um suposto objeto. Só que, como eu coloquei anteriormente na linha 17, nós temos essa palavra naishi. Naishi não tem uma tradução muito precisa, assim, mas é uma maneira que antigamente se utilizava para abreviar uma série de coisas. Nós temos o que nós chamamos de os 18 universos, né? Ou 18 mundos. Em japonês, Juhakkai. Vocês podem perceber, está na página 11, no item F. Número 1 é o Genkai, que é o primeiro que aparece na linha 17, né? Mugenkai, que é o universo dos olhos, né? E se vocês olharem o número 18, Ishikikai, são os fenômenos mentais, que é o último, o último termo da palavra, da linha de número 17, né? Ou seja, esse Naishi, ele está abreviando do número 2 ao número 17. Desses 18 universos, ou 18 mundos, né? De Juhakkai. Enumerando esses 18 universos, nós temos então Genkai, universo dos olhos, Nikkai, dos ouvidos, Bikkai, universo do nariz, Zekkai, da língua, Shinkai, do corpo e Kai, da mente. Esses 6 universos primeiros são as nossas 6 vias de entrada. Então, a partir do número 7, Shikikai, da forma, Shoukai, do som, Koukai, do odor, Mikai, do sabor, Sokukai, do tato e Houkai são os fenômenos mentais, né, os pensamentos. Do número 7 ao número 12, nós temos as 6 fronteiras. A partir do 13, Genshikikai, consciência que percebe, universo da consciência que percebe a forma. Nishikikai, universo da consciência que percebe o som. Bishikikai, universo da consciência que percebe o odor. Zeshikikai, universo da consciência que percebe o sabor. Shinshikikai, universo da consciência que percebe o toque. E Ishikikai, universo da consciência que percebe os fenômenos mentais. Para a gente do Ocidente é uma maneira bastante diferente, né, de dividir e interpretar como que as nossas atividades mentais e o surgimento da consciência se dá. Mas a partir desses 18 universos, nós temos uma lista da maneira como nós existimos no mundo, né? De como esse fenômeno que nós somos existe no mundo, né? Logo abaixo eu coloquei que o processo da formação da consciência e da autoafirmação de identidade, ou seja, do nosso eu, ocorre a partir da interação dos órgãos dos sentidos com seus objetos de reação. Ou seja, o sujeito, essa ideia de identidade do eu, ela surge da relação entre órgãos dos sentidos, as nossas vias de entrada, com os objetos dos sentidos, os estímulos externos. Essa interação faz com que a nossa consciência trabalhe. Trabalhe de que maneira? Trazendo tudo aquilo que a nossa memória carrega como experiência para poder comparar o objeto que está sendo observado com o sujeito que observa e criando uma aparente distinção. Uma aparente distinção. No entanto, se nós relemos essa passagem
do Hanya Shingyo, nós vamos ver o caractere Mu em todas as linhas, diante de todas essas classificações. Mu shiki mu ju sogyo shiki, mu gen ni bize shin ni, mu shiki shoukou mi sokuho, mu gen kai nai shi, mu ishiki kai. Nós vimos anteriormente, alguns encontros passados, eu coloquei, eu até copiei e colei, né, no item G da página 12, que esse caractere Mu, junto com outros caracteres também, ele traz a ideia de, primeiro, dentro de uma maneira mais, dentro de uma interpretação mais comum da linguagem, do caractere, ele é uma negação. Dentro do contexto do Zen budismo, né, do budismo de uma maneira geral, esse Mu, ele se refere a esse aqui e agora, anterior à ação discriminatória da nossa consciência condicionada. Esse Mu, ele é o universo anterior desse surgimento do sujeito, que é a interação entre órgãos dos sentidos e objetos. Esse Mu, ele diz respeito à realidade aqui e agora, anterior a qualquer conceitualização, anterior a qualquer lógica, anterior a qualquer construção de ideia, construção ideológica da nossa consciência. Lembrando que essa consciência, ela só existe quando, essa consciência condicionada, né, só existe quando essa aparente relação sujeito e objeto surge. Ou seja, o Mu, ele fala desse instante anterior a essa aparente existência do sujeito e objeto. E nessa parte do texto do Hanya Shingyo, ele está negando justamente, não só negando de uma maneira em opor-se a essa classificação, mas sim acentuando que, como na linha número 13, isso tudo que está sendo dito aqui e agora precisa ser visto a partir da realidade do vazio, da vacuidade. Precisa ser percebido a partir dos olhos do despertar, dos olhos de Hanyaharamita. Né? Dessa forma, toda essa realidade da formação da nossa consciência discriminatória precisa ser percebida a partir da realidade do vazio. É o que ele está colocando logo na linha número 13, no início desse trecho. Né? Nós temos toda essa teorização de como a nossa consciência é formada e como nós acabamos percebendo a nossa relação com o universo, né? Que é essa aparente relação dual de sujeito e objeto. No entanto, Hanya Shingyo, né, Kanji Zai Bosatsu aqui, coloca que nós precisamos, na realidade, perceber todos esses fenômenos, toda essa existência, a partir do ponto de vista da realidade, a partir do ponto de vista da vacuidade. A vacuidade, como nós vimos anteriormente, é nada mais do que a realidade impermanente, a realidade da impermanência e da interdependência de todos os fenômenos. Todos os fenômenos são criados, todos os fenômenos surgem a partir da junção, da agregação de diferentes outros fenômenos. Essa agregação que possui uma causa dentro de uma condição, ela também se desagrega.
devido a também uma causa e uma condição. A vacuidade nada mais é do que a realidade da originação interdependente, onde todos os fenômenos surgem por conta de causas e condições, gerando consequências que se tornam causas e condições que geram outras causas e condições, e isso se repete, se repete, se repete e se repete. E acrescentando que esse repetir-se, ele dentro da nossa linguagem que nós utilizamos aqui agora, ele carrega essa ideia de tempo linear, né? Dessa linearidade do tempo. No entanto, sabendo que todas as manifestações são impermanentes, interdependentes, e que essa aparente existência da linearidade do tempo é formação da nossa consciência condicionada, nós temos que entender essa impermanência, essa interdependência a partir do aqui e agora. A realidade última, vazia, aqui e agora, sem qualquer possibilidade de dividir, subtrair ou adicionar partícula de tempo nessa relação. Quando nós tratamos esses temas, assim, eu percebo que quando eu trato desse tema, a nossa linguagem ela é muito, muito, muito deficiente. A nossa linguagem é extremamente deficiente em tratar da realidade tal qual ela se manifesta. Já sabendo desse limite, né, dessa limitação da linguagem e do pensamento lógico que nós carregamos principalmente no Ocidente, esses sábios do passado criaram esses métodos, essas maneiras de tratar a linguagem, né, a partir desses caracteres, a partir da ideia de negação, que não é uma negação em oposição à afirmação. No item G eu coloquei 2 pontos, né? Essa explanação de Kanizai Bosatsu é a visão desperta, que denota a inexistência, ou seja, a vacuidade dessa relação sujeito-objeto. Nós vimos toda essa relação das 6 raízes, 6 fronteiras, das 6 consciências, os 12 locais, os 18 universos, toda essa relação toda essa relação de formação aparente da nossa atividade mental, para no final de tudo dizer que todas as nossas criações mentais, elas não são a realidade por si só. Nós precisamos abrir mão desse condicionamento de julgar, classificar, nomear os fenômenos como se esses nomes que nós damos é a realidade por si só. Só que, no entanto, quando nós nomeamos, quando nós classificamos, quando a consciência surge, o momento em que a consciência surge não é o momento em que o estímulo existe. Estudar a realidade, estudar essa realidade não é estudar a maneira como a nossa mente lida com esse estímulo. Não é analisar momento, não é analisar largura, não é analisar comprimento, não é analisar volume, não é analisar nome, não é analisar significado. Analisar a realidade, perceber e olhar para a realidade com os olhos de Buda é perceber a unidade, a não separação entre essa aparente existência de sujeito e objeto. No começo do sutra,
Kanjizai Bosatsu pratica o profundo Hanyharamita e nesse momento ele desperta para a realidade vazia de todos os fenômenos. Esse modo de ver é Hanyharamita. É a sabedoria perfeita, sabedoria completa. No capítulo Genjokuan do Shobogenzo, do mestre Dogen, tem a famosa frase, né? A famosa passagem, né? Estudar o budismo é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. Esquecer-se de si mesmo é estar iluminado por todos os fenômenos. Estar iluminado por todos os fenômenos é estar liberto do próprio corpo-mente e do corpo-mente do outro. Eu não vejo maneira mais certeira de descrever isso tudo, senão essa maneira que Dogen colocou no Shobogenzo. No final das contas, a liberdade, a libertação, é o abrir mão, é o esquecer de todo esse condicionamento da consciência discriminatória. A libertação, o libertar-se, o despertar, nada mais é do que esquecer de si. Esquecer de si, ao mesmo tempo, é esquecer do outro. Isso significa esquecer da relação sujeito-objeto. Esquecer ou não se deixar carregar pela ação condicionada da nossa consciência, que surge desse trabalho de classificar e categorizar esses estímulos que entram pelos nossos sentidos com a ferramenta da memória. Ver como tudo isso está interligado, né? Como essa teia, ela sempre retorna no mesmo ponto. No entanto, entender de maneira lógica esses ensinamentos e essas sistematizações é uma ferramenta que a gente tem para poder não só transmitir, mas também para compreender melhor o que está sendo dito, né, no texto do Hanya Shingyo, né? E compreender isso aqui tudo é compreender a base do budismo, né? Toda a base filosófica do budismo, tudo que é mais básico dentro da visão budista, de uma maneira geral, está inserida no Hanya Shingyo. E a parte mais teórica da coisa, a parte em que você trata do que é o sujeito e do que é o objeto, do que é essa existência e do que são os fenômenos mentais, está justamente nessa parte que nós estamos estudando hoje. Na página 13 eu tentei montar esse como é que eu posso dizer, esse organograma gráfico, não sei qual é a palavra, de uma maneira um pouco mais didática, para a gente entender o que é isso tudo que está acontecendo. Porque são muitos nomes, eu sei que são muitos nomes, são nomes difíceis, são nomes que nós não temos familiaridade, são maneiras de pensar o surgimento do sujeito, do objeto e da nossa consciência de uma maneira muito distinta do que nós estamos acostumados no Ocidente. Mas se a gente conseguir compreender de uma forma um pouco mais gráfica isso tudo, eu acho que fica mais fácil da gente se aprofundar no que o texto Hanya Shingyo está dizendo, né? Então, eu tentei dividir aqui entre sujeito e objeto, né? O objeto, nós podemos também entender como, né, o estímulo exterior, ele também é formado dos 5 elementos que formam a forma, né, o Shiki. E no caso de haver consciência, nós temos, a partir disso, então, o surgimento dos
5 agregados, né? Da forma mais os outros 4 agregados, né? No quadrado do sujeito, nós temos no primeiro quadrado superior a forma, né? Que é formada pelos 4 elementos e as 5 raízes, que são os nossos 5 sentidos. No quadrado abaixo é a mente, que é onde estão os outros 4 agregados, além da forma, que formam, que é o processo de percepção, de recebimento das informações externas. O objeto, né, o estímulo externo, que possui forma também da mesma maneira, formado por esses 4 elementos, né, terra, água, fogo, ar, que possui características que estimulam essas vias de entrada, formando ou de uma maneira assim, como é que eu posso colocar? Organizada, né? As 6 fronteiras. E é interessante perceber que o estímulo da mente, né? Ho, ou seja, o Dharma, né? Ho significa Dharma, né? Os fenômenos, nós traduzimos em português como fenômenos. Os nossos pensamentos, eles parecem construções nossas. No entanto, dentro do ponto de vista budista, o pensamento ele é assim como as outras 5 fronteiras, ou seja, os outros 5 estímulos externos. Nós temos os estímulos da forma, né, das cores, do som, odor, sabor, toque, e o 6º estímulo é o fenômeno mental. Nós carregamos essa ideia de que o pensamento é algo que eu mesmo criei. Mas se nós olharmos do ponto de vista de Kanjizai Bosatsu, de Hanya Haramita, nós vamos perceber que esse pensamento, né, esse primeiro pensamento que surge, que brota na nossa cabeça, ele não é uma criação desse eu, dessa identidade. Ele é um estímulo que surge assim como todos os outros estímulos. No entanto, esse movimento condicionado da nossa consciência faz parecer com que nós, voluntariamente, criamos esse estímulo mental. Esse acho que é o ponto mais distintivo da filosofia ocidental. Por isso que quando as pessoas começam a praticar zazen, é muito comum carregar um equívoco de eu penso muito, como que eu faço para eliminar os meus pensamentos? Como é que eu faço para não pensar? Isso é totalmente contra toda essa base filosófica budista. Porque o pensamento que surge, em japonês nós falamos isso de ichinen. Esse pensamento que surge, ele é um estímulo assim como todos os outros estímulos. Justamente pelo fato de que não existe um sujeito ali que cria esse pensamento. Esse é o primeiro grande equívoco de todos que praticam o zazen. Ou pelo menos da maioria, né? Como eu faço para não pensar? Ou então, durante o zazen eu penso demais. Né? O primeiro pensamento que surge, esse ichinen, esse primeiro pensamento, ele é um estímulo como todos os outros. O problema, ele começa quando essa autoafirmação de identidade ou essa afirmação da existência de um eu começa a interagir com esse primeiro estímulo. Essa interação com esse primeiro estímulo invariavelmente vai criar a consciência de vai criar uma consciência e por natureza essa consciência ela depende de uma aparente existência de sujeito-objeto. Então vai começar a existir um eu que pensa o pensamento. Essa relação dual entre o eu e o objeto, que é o pensamento.
E essa cadeia isso nós chamamos de Ninen, é o segundo pensamento. Esse segundo pensamento, ele nada mais é do que o nosso eu pensando que ele próprio existe. E por isso ele valida o pensamento que surge dentro da nossa mente como criação daquela própria identidade. No entanto, isso tudo é falso, é vazio. E se nós continuarmos esse ciclo, se não houver uma ruptura no sentido de abrir mão dessa autoafirmação da identidade, esse ciclo de um pensamento se relacionar com o outro para surgir um outro, surgir um outro, surgir um outro, surgir um outro, vai continuar de maneira quase que infinita, né? Por isso que durante a prática do Zazen nós falamos, né? Nós instruímos aqueles que estão começando a prática, não faça qualquer julgamento, não faça qualquer classificação, não faça qualquer nomeação. Não adjetive. Todos os pensamentos que surgirem, deixe que venha, deixe que vá. Assim como eles vieram, eles sumirão naturalmente. Porque todos os fenômenos são vazios. Todos os fenômenos surgem da agregação de outros fenômenos a partir de condições específicas. E, da mesma forma, por meio dessas condições, esses fenômenos também se desagregam. Nada permanece. A grande ilusão, ela começa a partir do momento em que nós olhamos esse surgir de um ponto de vista de sujeito. Enquanto existir sujeito, vai existir objeto. Enquanto essa afirmação de identidade não for abandonada, o objeto não vai ser abandonado. Não vai existir liberdade verdadeira. Não vai existir tranquilidade verdadeira. E mais uma vez, para encerrar, eu retomo a passagem do mestre Dogen, logo no início do Shobogenzo, no capítulo Genjokoan. Estudar o budismo é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. Esquecer-se de si mesmo é estar iluminado por todos os fenômenos. Estar iluminado por todos os fenômenos é estar liberto do próprio corpo e mente, do próprio sujeito e do corpo e mente do outro, do objeto. Nós podemos ler isso ao contrário também, né? Quando nós lemos da maneira natural, ele está sendo didático para aqueles que estão iniciando. Quando você lê de baixo para cima, né, do final para o começo, você lê do ponto de vista de quem, de fato, percebeu a realidade do vazio. Ou seja, estar liberto do corpo e mente é estar iluminado por todos os fenômenos. Estar iluminado por todos os fenômenos nada mais é do que esquecer dessa relação sujeito e objeto. Esquecer essa relação sujeito e objeto nada mais é do que budismo. Aqui eu encerro minha fala e abro espaço para caso alguém queira perguntar ou consultar alguma coisa. Genjo-san levantou a mão. Pode falar. Essa espécie de aula de hoje é muito reveladora para nós que estamos no caminho, né? E praticamente o que eu tenho observado
é que praticamente tudo vem do eu, vem do ego. Popularmente, é como se a gente dissesse que tudo existe porque nós somos o centro do universo. Então, todo esse estudo que nós fazemos a partir do momento que começamos, né? Que não tem para onde terminar, porque não tem limite de existência, né? A gente percebe cada vez mais que tudo acontece porque acontece, não apenas porque essa determinação que você falou sobre o pensamento é fundamental, né? Porque nós ocidentais estamos achando que nós temos controle sobre o pensamento. Nós estamos pensando porque nós queremos pensar. Na verdade, não é nada disso, né? A gente leva 20 anos para poder descobrir que não é bem isso, né? Tudo é natural, tudo acontece independente do que nós desejamos, queremos ou podemos obter, né? Exatamente. Muito bom. Exatamente. Muito bom, professor. Nós temos essa denotação, né? Essa colocação dentro do budismo, né? Muitas vezes nós deparamos com essa colocação de que tudo surge do eu, né? E é mais ou menos isso mesmo. A maneira como essa existência percebe o mundo é a mesma maneira que essa existência cria o mundo. Ou seja, a prática, o caminho, ela só pode ser exercida por essa existência aqui. Não há nada além dessa existência. Buda Shakyamuni, quando Siddhartha ainda, né? Nós estamos agora em fevereiro. Dia 15 de fevereiro é o falecimento, né, de Buda Shakyamuni. Em abril, 8 de abril, é o nascimento de Buda Shakyamuni. Buda Shakyamuni, segundo, né, a lenda, segundo os contos antigos, assim que ele nasceu, ele deu 7 passos, apontou uma mão para cima, a outra mão para baixo, e disse, né, em japonês nós dizemos Tenjo Tenge Yuiga Dokuson. A tradução seria mais ou menos como entre o céu e a terra, eu sou o único louvável. Não é uma afirmação de que eu sou o Deus Supremo ou qualquer coisa do tipo. Isso é um equívoco interpretativo muito grande. Aqui o que Buda Shakyamuni coloca, né, o que Siddhartha coloca, é que dentre a existência de todo esse universo, a origem de tudo isso é essa existência. E essa existência é a ferramenta, é o meio para compreender a realidade da maneira como ela se manifesta, né? Existe um ramo da filosofia budista, eu não vou me recordar do nome em sânscrito, talvez as pessoas conheçam melhor pelo nome em sânscrito, né, no ocidente, mas em japonês nós chamamos Yuishikiron, que é a parte do budismo que estuda a tradução talvez seria alguma coisa como unicamente, ou mente única, que é justamente a mente como produtora, como originária do mundo, né? Outra coisa. Posso continuar, professor? Por gentileza. Então, mais uma coisa. Outra coisa que eu tenho observado cada vez que o budismo entra em algum país, ele se transforma com a cultura do país, né? E a cultura japonesa é muito diferente da cultura brasileira, que é mistificada, que é totalmente diferente, né? Então, de uma certa parte, durante todos esses anos que eu estou ordenado e que eu estou dentro do Zen e do budismo, eu sempre tive uma certa
ingenuidade de poder criar um budismo brasileiro a partir desses ensinamentos, né? E quando eu estou com você, eu não que eu queira reafirmar isso, mas eu sinto que existe uma essência e que essa essência é superior a qualquer coisa, né? É isso que eu tenho para agradecer. Eu, como monge zen budista brasileiro atuando no Japão, essa temática do budismo zen internacional é muito presente. É um tema com o qual eu trabalho, com um tema sobre o qual eu reflito com bastante frequência. Fui chamado já para falar sobre o tema, para dar palestras, foi tema meu de pesquisa, e é um tema muito interessante, né? A adaptação do budismo em outros ambientes. Foi o que o budismo fez durante todos esses anos, né? O budismo japonês não é um budismo puro. O budismo japonês é um budismo chinês que foi baseado num budismo... É um budismo coreano-chinês baseado no budismo indiano. Ou seja, você tem uma base indiana com uma outra base chinesa, com uma outra base coreana, para então surgir o budismo japonês. O Tibete também tem uma base diferente. Cada país tem uma base diferente, porque a realidade é a mesma, independente de onde você esteja. A maneira como você se veste é diferente em cada país, a realidade não. E é tema atual, né, pensar o que é o Zen budismo brasileiro, né? Às vezes eu até sinto um pouco de pressa na comunidade budista brasileira, zen budista brasileira, em tentar acelerar esse processo de adaptação, passando por cima de alguns fundamentos importantes, né? Mesmo sendo de uma base de um zen budismo japonês, eu acho importante nós termos uma base sólida desse budismo qual nós estamos nos espelhando, para então entender e deixar que esse budismo se adapte de maneira natural às condições de um novo país. Isso já acontece naturalmente. Não há necessidade de muito esforço, né? Eu acho que o nosso esforço tem que estar em justamente se aprofundar o máximo possível na base e no que é de fato importante, para que nessa natural transformação o budismo não escorra por caminhos diferentes do que ele se propõe a ser, né? Taishin-san queria falar alguma coisa? Levantou a mão. Com licença. Primeiro, pedir desculpa pelo atraso. A cachorrinha está passando um pouco mal. Peço desculpa. Imagina, não se preocupa. E agradecer, né, porque o esforço do Joaquim Sensei para poder fazer, compilar essas informações e poder dar essas aulas é uma raridade. Então, agradecer profundamente pela sua disposição e pela ajuda, né, que você está dando a tantos quilômetros de distância. Assim, é muito... Eu gostaria de começar pela pergunta primeiro, depois fazer os comentários para poder não fazer uma pergunta errada, uma pergunta ignorante. Na linha 13 e na linha 17, eu fiquei com essa questão. Por que se separa, né? Se coloca a linha 13 e 17, Mu, e aí fala sobre os aspectos da forma, né? Mu, Shikimu, Ju, So, Jo, depois, né? Perdão, linha 14, né? Isso, linha 14. E na linha 17 também, ele vai fazer Mu, Genkai, Naishi, Mu e Shikai. Vai fazer essa separação entre o universo, né, esse aspecto da forma e o universo da mente. Para ser sincero, eu não sei porquê. É a maneira como, né, esses mestres do passado colocaram. Eu acredito, me parece, ser de fato algo mais didático, né? Porque nesse momento em que se escreveu esse texto
do Hanashingyo, ainda em sânscrito, né? Essas classificações todas, né? Das 6 raízes, dos 6 fronteiras, dos 6 consciências, dos 12 locais, dos 18 mundos, isso tudo já era sabido no budismo há muito tempo. Já era uma construção, já era uma organização didática budista já há muito tempo. Então, me parece ser uma separação didática, né? Tanto que, para não perder muito tempo com todas essas separações, na linha 17 ele coloca essa abreviação. Né? Eu imagino que seja por conta disso, né? Entendi. Eu, novamente, teve essa grande coincidência, né? Nos Zazen para Iniciantes dessa terça-feira, já vinham me pedindo para falar sobre forma e vazio, um tema que não é muito simples de abordar. Em vez de levar para o Hanya Shingyo, que eu acho que não é simples abordar essa questão do Hanya Shingyo, eu decidi pegar o Sandokai. Né? Aí, se o sensei permitir, menos simples ainda, né? Mas eu acho que, se o sensei permitir eu compartilhar... Claro, por favor. A terceira estrofe, né? O Mokugen-san fez a tradução. Eu acho que ele traz de forma mais ilustrada, assim, né? Na terceira estrofe ele fala: os órgãos sensoriais de cada ser e os vários campos externos com seus estímulos ambientais funcionam de forma harmônica e autônoma, independência mútua e independência. Relacionam-se sem obstáculos, criando e processando as relações sensoriais com o mundo. De acordo com sua essência original, cada ser e cada coisa manifesta sua independência. Originalmente, cada um dos seres e coisas do mundo possui natureza e forma distintas. Assim também, cada som ouvido é discriminado em agradável ou desagradável. Na escuridão da essência original pura, todos os conceitos discriminatórios são unificados. Já na claridade da discriminação, os conceitos opostos são claros como puro e impuro. E então eu acho que ele traz de forma didática porque ele esclarece, coloca a função de cada órgão de sentido nessa discriminação, na construção mental que a gente tem com as formas, com os sentidos, com o mundo. E no final da terceira estrofe ele coloca como a imensidão, na imensidão do vazio, né, na escuridão desse vazio, do absoluto, não existe distinção entre sujeito e objeto, né? Então, inclusive, foi exatamente o que eu usei como forma de explicar para os praticantes. O trecho do Genjo Kwan também, foi exatamente, porque o Mestre Dogen traz a questão da forma no início, né? Conhecer a si mesmo. Né? Ele, como o sensei disse, ele está colocando aspectos relativos, né? Conhecer a si mesmo, ok, mas é esquecer a si mesmo também. Então, a gente constrói a relação entre forma e vazio, entre absoluto e relativo, né? E é muito interessante como todos esses sutras de séculos, milhares de anos de separação estão dizendo exatamente sobre a mesma coisa também, né? De maneiras diferentes, mas sobre a essência, né, do que é a percepção da realidade. Exatamente. Eu costumo dizer que esses mestres que, inclusive alguns mestres contemporâneos que de fato despertaram para essa realidade, não importa qual o tema, não importa qual seja o local, não importa sobre o que eles estejam falando, esses mestres sempre retornam para o mesmo ponto. Exatamente para o mesmo ponto. Não há 1, 2, 3 ou 4. Há apenas um. Então, é muito comum a gente ver algumas colocações sobre budismo, sobre zen budismo, principalmente na internet, né? Que hoje é muito fácil se criar conteúdo, né? No entanto, é muito difícil se criar conteúdo apropriado. Então, muitas vezes a gente acaba vendo alguns conteúdos budistas em que há 1, 2, 3 e 4.
Mas no budismo, no Zen, não importa o que se fale, não importa o que se diga, sempre se retorna a um. Né? E no caso, né, do Sandokai, ele coloca exatamente a mesma coisa que está sendo colocada no Hanya Shingyo. No entanto, o Hanya Shingyo, ele fala do ponto de vista da verdade absoluta, da realidade do vazio. O Sandokai, ele responde a nossa pergunta: mas então eu devo abandonar toda a linguagem e viver numa caverna? O Sandokai responde essa pergunta, porque o relativo e o absoluto, eles caminham em conjunto. Né? Assim como nós utilizamos a linguagem, nós utilizamos os símbolos, os significados para trocar conhecimento dentro desse mundo relativo, existe e nós somos a manifestação da realidade absoluta. Isso. Eu falei, né? Como falei com o pessoal, o ensinamento principal, né? Um dos primeiros, né? O Om Mani Padme Hum, né? Da lama nasce a flor de lótus, né? Não existe separação entre forma, vazio, relativo, absoluto. E essa questão, né? Se a gente for entrar na racionalidade e tudo mais, não é compreendida. Né? Exatamente. Falei, pratiquem, porque essa compreensão racional aqui na leitura, ela só vai ser absorvida, né? A palavra até foge, né? Existe falta de palavra para dizer que você vai compreender isso com a prática. Né? A gente pode dar a resposta para a pessoa. Nós podemos fazer uma frase e dar a resposta para a pessoa. Mas de nada vai valer se essa resposta só continuar dentro da consciência discriminatória. Se não existir de fato a abertura de olhos, se não existir de fato o esquecer-se de si. Né? E não é nada metafísico, não é nada extraordinário, não é nada sobrenatural. Né? É só a compreensão do que é o relativo e do que é o absoluto. E a compreensão do relativo pode ser feita por meio do intelecto e da palavra. Só que a compreensão do absoluto não é compreendível, não é compreensível, né? Acho que é a palavra correta. Não é compreensível pela lógica e pela palavra. Né? Porque não se trata de lógica e palavra. Obrigado, Sensei. Alguém tem mais alguma pergunta ou algo a complementar? Ok, mais nada? Então, podemos encerrar por aqui. Eu agradeço a presença de todos e é sempre muito bom poder compartilhar esse espaço, esse momento de aprendizado para mim, porque eu, de fato, aprendo muito podendo praticar com todos vocês. Espero que seja de alguma utilidade para vocês também. Nos vemos então no próximo encontro. Agradeço a todos. Muito obrigado e tenham um bom descanso.